Continuando a correção da atividade referente à semana 11 do ensino médio. Questão número 7 diz: um pintor dispõe de 6 cores diferentes de tinta para pintar uma casa e precisa escolher uma cor para o interior e outra diferente para o exterior sem fazer nenhuma mistura de tintas. De quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada usando-se apenas as 6 cores de tinta que ele possui? Aí você para pensar. Imagine que ele tem disponível lá as cores: amarelo, verde, azul, laranja, roxo e rosa. Se ele pintar a parte externa de amarelo e a interna de vermelho, ou se ele pintar a parte externa de rosa e a parte interna de laranja, vai ser a mesma coisa ou vai alterar a característica da casa? Pintar fora de amarelo ou de rosa é a mesma coisa? Claro que não, vai dar diferença. Então a sua escolha faz diferença. Quando a sua escolha faz diferença, você tem um arranjo. Então, neste caso aqui, nós temos o arranjo de 6 cores para escolher 2. Então, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Ou seja, 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Então, você desenvolve o 6 até igualar com 4 fatorial. Igualou, simplifica, 6 vezes 5, 30. Então ele consegue pintar essa casa de 30 maneiras diferentes. Se você marcou a letra D, você acertou. Questão número 8. Uma senha de 6 dígitos criada com o seguinte critério. Uma senha de 6 dígitos será criada com o seguinte critério. Os 2 primeiros caracteres devem ser 2 vogais distintas. Quantas vogais nós temos? 5, né? 5 vogais. Eu preciso escolher 2. Então, se são 2 vogais distintas, eu tenho 5 opções para a primeira escolha e tenho 4 opções de segunda escolha. Então, aqui, ó, vogais. Depois, os 2 próximos caracteres devem ser 2 algarismos quaisquer. Quantos algarismos nós temos no sistema decimal? É de 0 a 9. Ou seja, você tem 10 algarismos disponíveis. E ele falou que devem ser 2 algarismos quaisquer. Vou botar um azinho aqui de algarismo. Não falou que tem que ser diferente. Então, eu tenho 10 opções de escolha para aqui e 10 opções de escolha para o próximo também. E as 2 últimas ele falou que devem ser escolhidas entre esses 4 caracteres aqui, ó. E ele também não falou que tem que ser caractere diferente. Então eu tenho 4 opções de caractere para essa escolha e também 4 para a última escolha. Então nós temos 5 vezes 4, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 10, 2.000. 2.000 vezes 4 vezes 4, que é 16. 16 vezes 2, 32. Repete os 3 zeros. Então, quantas senhas diferentes podemos criar? Podemos criar 32.000 senhas diferentes. Se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 9. O treinador do time de handebol de uma escola precisa de um jogador titular e um reserva para completar o time que participará de um campeonato. Na escolinha que ele atua, existem 12 alunos que não foram convocados. De quantas maneiras diferentes esse treinador pode escolher um jogador titular e um jogador reserva entre esses alunos? Bom, nós sabemos que numa partida de handebol, futebol, vôlei, basquete, a escolha de um jogador que vai ser o titular faz toda a diferença no time. Então essa escolha que o treinador vai fazer faz diferença, ou seja, é um problema de arranjo.
Então, nós temos de 12 alunos que não foram convocados, nós precisamos escolher 2, sendo que um será titular e o outro será reserva. Então, nós temos n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, nós temos 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Desenvolve o 12 até igualar com 10 fatorial. Pronto, igualou, simplifica. 12 vezes 11, 132. Então, esse professor poderá fazer 132 escolhas diferentes. Se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 10. Em determinado jogo, o participante deve escolher 3 personagens diferentes entre os 24 disponíveis para formar um grupo que dará início à partida. Uma partida de videogame, por exemplo, Mortal Kombat, Street Fighter, né? Quantos grupos diferentes poderão ser formados com esses personagens disponíveis para iniciar uma partida? Tem 24 personagens, eu posso escolher aleatoriamente 3 para iniciar a partida. Não faz diferença nenhuma se eu escolher um ou outro. Então, neste caso, eu tenho um problema de combinação. Combinação de 24 elementos para escolher 3. Então, neste caso, eu tenho n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, 24 fatorial dividido por 3 fatorial, e 24 menos 3 dá 21. Então, nós vamos desenvolver o 24 até igualar com o 21. Pronto, conseguimos aqui igualar com o 21. Certo? E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, simplifica aqui, ó, 21 fatorial com 21 fatorial. Ok? 3 vezes 2, 6. 24 dividido por 6, 4. Então, o resultado que nos interessa é a multiplicação de 4 por 23 e ainda por 22. Então, vamos fazer essa multiplicação. 23 vezes 22 e ainda vezes 2. Opa, na verdade é vezes 4. 2024. Então, de quantos grupos diferentes ele pode formar escolhendo 3 personagens? 2024 grupos. Se você marcou a alternativa C, você acertou.